Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre a criação deste canal do Pão de Cada Dia, mensagem bíblica. Muito bem, há mais ou menos 5 anos e meio foi quando eu tive a minha menina, que hoje tem 6 anos, e ali naquele momento em Mãe de Primeira Viagem, houve uma maior busca ao Senhor, antes, durante e depois. Por quê? Porque só o Senhor pode nos ensinar aquilo que nós não sabemos e ainda ensinar de maneira exata e eficaz. Então eu tive também um pouco mais de tempo, porque eu abdiquei ali um pouco da minha área de formação, do meu trabalho. O meu trabalho qual é? Eu sou professora de língua portuguesa, formada em letras, linguística, com mestrado em linguística também, agora atualmente atuando nesta área de maneira empreendedora, lá no @português em pauta. Você pode acessar e conhecer mais essa página no Instagram e saber como que eu trabalho. Mas nessa época eu então abdiquei, deixei de lado e estive mais presente na vida da minha filha, na minha gestação anteriormente, né, e depois na vida dela, do nascimento. E então eu pude buscar mais, meditar mais, me deter na palavra de Deus. Eu estava ali com esse tempo a mais, e é quando a gente busca mais o Senhor que ele se aproxima mais de nós. E foi nesse tempo então que eu comecei a buscar, a ler mais as Escrituras, mesmo que antes eu sou convertida desde 2008, converti-me na cidade natal, pastor Clairton era o pastor da época quem me batizou. Um abraço para ele se ele for escutar esta mensagem. Leva os ensinamentos de Jesus, esses princípios primórdios desde 2005, quando eu comecei a frequentar a Igreja da Graça, a qual eu faço parte ainda, sou membro, e até em 2008 eu me batizei, ali por novembro de 2008, acho que foi no dia 8 de novembro, se não me falha a memória, eu me batizei, desci as águas, e ali, até os dias de hoje, eu continuo na presença e quero continuar até o último dia aqui nesta terra e depois na eternidade com o Senhor. Fui crescendo, fui amadurecendo nesta fase, então comecei a ler mais a Bíblia nesta fase específica da gestação e depois do nascimento da minha filha. E o Senhor me falou bem assim: está na hora de você repartir o pão. E era um momento em que é só eu e meu marido, para quem conhece nós, ele é militar, então a gente viaja muito e nós passamos 2, 4, 5, 6, pouco mais, pouco menos, numa mesma cidade, 4, 5 anos. E aí então nós nos mudamos, somos nômades. E então lá era só eu e ele e a nossa filha. Então tinha muito que aprender. Claro que os estudos humanos, os estudos que nós compreendemos hoje aqui através de livros, enciclopédias, cursos sobre a maternidade, sobre esse novo momento, sobre filhos, também contribuíram. Mas a força que eu precisava realmente até mesmo para compreender as coisas literais vinha de Deus, seria do Senhor. E naquele momento em que eu parecia estar fraca, ou melhor, estava fraca, mas ao mesmo tempo forte, porque busquei a fortaleza do Senhor, a verdadeira fortaleza. E essa é a que nos embasa, que nos estrutura para a vida e para todas as coisas que temos que resolver. E neste momento mesmo, eu achando que não teria como, não teria capacidade, não teria força, não teria entendimento, é quando o Senhor confunde tudo e vem confundir os sábios. E ele disse: reparte o teu pão. E aí então criou-se este canal, comecei a gravar as primeiras mensagens, aquilo que o Senhor ia me falando aqui no canal, e surgiu o nome Pão de Cada Dia, Mensagem Bíblica. E surgiu então o nome deste canal aqui no YouTube. Escolhi o YouTube por ser de vídeos, na época aí era o que tinha mais recente, vamos dizer assim, o que bombava era o YouTube. E então, como eu ia fazer vídeos, eu criei este canal, que lá eu poderia postar todas as mensagens que o Senhor estava falando comigo. E pensando assim, não era algo que eu escolhia gravar, não era algo que eu queria dizer,
Mas eu, como estava mais na presença, buscando e lendo, meditando na palavra, o Espírito Santo falava comigo acerca de várias coisas e me levava na palavra. Eu estava cozinhando, estava amamentando, estava em algum outro lugar, fora de casa, e o Espírito Santo falava comigo acerca de um assunto, porque na Bíblia nós encontramos todos os assuntos da nossa vida. E o Espírito Santo me levava a buscar lá sobre aquele assunto, olha, aquela passagem, e aquilo pipocava na minha mente, literalmente pipocava, e eu comecei a ter um caderninho em que eu anotava tudo, até hoje eu tenho o caderninho em que eu anoto várias passagens ali que o Senhor vai me dando sobre aquela determinada mensagem. E eu tinha que anotar, porque senão eu acabava esquecendo. E aí depois eu meditava, lia e completava a mensagem, então. E eu, quando estava em casa, isso acontecia, assim que chegava em casa, eu ia direto para frente do celular, da câmera, para gravar. Claro que várias vezes as gravações eu tinha que editar um pouco, porque vinham coisas que eu não havia ali, estava falando e não havia buscado, pesquisado na palavra de Deus, então me fugia os versículos, eu sabia o que diziam, mas eu queria compartilhar também onde estava isso que eu estava dizendo na palavra. E só sei que eu tinha que ir gravar para não perder, como diz o ditado, o fio da meada, para eu não perder o entendimento que o Senhor estava me dando acerca daquilo. E veja só, na verdade, os ensinamentos que o Senhor me dava não eram só aplicação de imediato na minha vida. Às vezes era sobre alguma situação que eu não estava vivendo, que eu não estava presenciando, mas o Senhor falava comigo e ela não era menos importante. Eu sentava, escrevia, gravava, porque muitas vezes aquela mensagem você não vai ocupar no momento, mas mais à frente. E como o Senhor estava e creio que ainda está me usando para compartilhar estas mensagens, muitas pessoas estariam vivenciando essa mensagem que eu iria passar, esta palavra que eu iria compartilhar. Então, mesmo assim, e muitas até hoje eu gravo, não porque sejam momentos que eu estou vivendo atualmente, mas momentos que os espectadores estavam vivenciando. E às vezes até momentos em que Deus trazia para mim a compreensão daquilo que eu já vivi, daquilo que eu já passei por alguma situação. E o Senhor explicava. Então, depois que passou, talvez 1 ano, 2, 3, lá atrás, o Senhor me trazia a compreensão. E isso tudo eu entendo como um amadurecimento. Mas o primeiro passo, então falando um pouquinho dessa história, mas já trazendo também uma mensagem para você, se você quer resolver a sua vida, ter norte da sua vida, estar em qualquer lugar e o Senhor falar com você, te mostrar a direção, esteja perto dele. E estar perto dele é estar perto da palavra dele. Não é você carregar a Bíblia, estar perto da Bíblia todo o tempo. Não. Você pode estar muito longe dela ou até nem estar com ela. Mas a palavra do Senhor tem que estar com você. Você tem que buscar, quando você tem aquele tempo, você retira aquele tempo, buscar aprender desta palavra, porque aonde você estiver, ela vai estar com você. Então você precisa ter intimidade com o Senhor para que você aplique na sua vida, para que o Senhor te dê esclarecimento das coisas, te dê discernimento. E isso vem através da comunhão com Deus. E esta comunhão traz o Espírito Santo para perto de nós e nos faz compreender, entender momentos passados, presentes e até mesmo momentos futuros, momentos que virão. E aí você já vai ter a bagagem necessária para passar por aqueles momentos. Então, estar perto do Senhor Jesus, perto no sentido, até mesmo os discípulos, se você pensar, os apóstolos, vamos dizer assim, que estavam junto com Jesus, perto no sentido físico e também perto porque ele era o próprio verbo, ele era a palavra, estavam junto da palavra e junto do Senhor Jesus. Então, eles tinham ali como acompanhar em tempo real estas coisas e aprender do Senhor. Mas mesmo assim, não conseguiam às vezes compreendê-lo.
Em muitas passagens você vê o Senhor dizendo, mas vocês, como que vocês não compreendem? Estão aqui comigo, estão vendo? Vocês não estão compreendendo? É para vocês que eu estou trazendo isso, para aqueles que estão perto de mim. Então, quando você está perto do Senhor, Ele traz coisas e revelações para que você possa entender. E nós precisamos estar ali atentos. Talvez faltou ali atenção, às vezes, em alguns momentos, dos apóstolos para compreender aquilo que o Senhor estava dizendo. Mas o que eu quero trazer é que você hoje não está perto dele fisicamente, mas você está perto do próprio verbo, que é a palavra, em espírito. E assim você tem que continuar e buscar compreender, estar atento para compreender aquilo que ele está falando. Então, foi este o trajeto, este o caminho que me levou até aqui, a construção deste canal, Pão de Cada Dia. E ele tomou grandes proporções. Hoje tem muitos seguidores, e eu creio que seguidores não do canal, mas da presença de Deus, do Senhor. Se você olhar as mensagens, você sempre vai ver comentários, e tem algumas que têm grandes testemunhos, pessoas que hoje me conhecem mais também, de outros lugares, outros estados, pessoas que voltaram à presença de Deus, pessoas que foram curadas, abençoadas, edificadas através dessas mensagens. E então eu pude perceber que realmente pude confirmar essa vontade do Senhor em eu ter este canal, em eu manifestar a presença dele através das mensagens, compartilhar e alcançar muitas pessoas que talvez não estão conseguindo ouvir a voz do Senhor, mas vão conseguir através dessa ponte, através desse instrumento que eu me deixei assim ser usado por Deus. E saiba que o Senhor também quer te usar. Você é um instrumento nas mãos dele. Você só precisa escutar, se aproximar mais dele e escutar para que ele quer te usar, onde ele quer te usar. E não é só de uma maneira, são várias maneiras. Comece a fazer tudo com amor. Talvez você não saiba ainda onde o Senhor quer te usar, o que ele quer fazer através de você enquanto instrumento. Você é o corpo de Cristo, você faz parte, melhor dizendo, você não é o corpo, você faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja, que somos todos nós unidos, constituímos uma igreja do Senhor, o corpo do Senhor, ele é o cabeça. Você é um membro, é uma parte deste corpo, e todas as partes, se você trouxer para o nosso corpo, têm uma função, e essas funções podem ser grandes ou pequenas diante do homem, mas elas fazem falta quando não são feitas. Então, procure saber qual é a sua função, porque se você não está fazendo ela com amor como deveria, está fazendo falta, está sobrecarregando uma outra parte do corpo, um outro membro. E aqui a palavra de Deus fala sobre fazer isso com amor, todas as coisas. Em 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 16, no versículo 14, diz: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Então, o que você começa a ir buscando a Deus e o que você tem feito? Veja se você tem feito com amor. Porque muitas vezes nós não queremos fazer ou não fazemos como agrada ao Senhor. Então comece fazendo tudo com muita paciência, com calma, com amor, dedicação. Mas o que é este amor, não é? Como ele deve se comportar? Lá em 1ª carta aos Coríntios, voltando um pouquinho, no capítulo 13, o Senhor nos fala sobre este amor, né? Vamos começar a ler sobre o versículo 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, nada disso seria proveitoso. O amor é sofredor, é benigno. O amor não inveja, o amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. O amor não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor não falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, e havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Então, este amor, ele não ofusca o outro, este amor, ele não oprime, ele não é invejoso, ele não é mentiroso, ele não trata com leviandade, ele não é falso. Este amor é puro. Então busque fazer as coisas não com falsidade, só para mostrar que foi feito. Busque fazer no amor do Senhor.
se colocando no lugar do outro, não tratando o outro com ironia ou com leviandade, com mentiras, aparências, seja verdadeiro e sincero, lavando toda essa sinceridade no Senhor. Ah, mas eu não tenho vontade. Ah, mas eu não consigo me portar diferente. Ah, mas eu não penso assim, como que eu vou agir assim? Tudo isso vai ser resolvido na presença de Deus. Porque Ele é o único que pode convencer o Espírito Santo que Ele nos deixou após subir junto ao Pai, o Senhor Jesus, que subiu junto a Deus, Ele deixou o Espírito Santo. E é Ele que nos convence sobre todas as coisas. Se você não consegue, ninguém consegue também. Mas nós conseguimos no Senhor. Nós buscamos esta força, essa sabedoria no Senhor. E Ele vai guiando os teus passos. Deixa Ele te dirigir. Você, eu, somos falhos, não sabemos nada. O Senhor fala tanto ali sobre como nós éramos e somos, se não temos o Senhor Jesus, somos fracos, perdidos, pecadores. Mas quando buscamos o Senhor, Ele vai nos lavando, Ele vai nos moldando, Ele vai nos reconfigurando, reestruturando. Ele vai te ajudar a você manifestar essa sinceridade lavada no sangue do Cordeiro e assim poder ser instrumento nas suas mãos. Mas para fechar, eu vou ler aqui o versículo de Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Versículo 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações, olha só, purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O Senhor quer que nós venhamos nos limpar, que nosso coração seja lavado constantemente na presença dEle. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Então, que nós possamos nos achegar ao Senhor com sinceridade. E Ele vai agir na nossa vida, Ele vai te moldando, Ele vai te tratando. É fácil? Não é fácil. Você vai errar e vai continuar errando. Mas você vai diminuir estes erros. Você vai se deixar ser moldado pelo Senhor. E quando você se deixa ser moldado por Ele, você tira aquilo que não agrada a Ele, que são as nossas vontades, o nosso querer. Você começa a agir como Deus quer, sem mentiras, sem hipocrisias, sem dizer que é santo demais e que não erra, porque você erra sim, o Senhor te conhece, mas deixando Ele lavar, deixando que Ele leve toda a sujeira, tudo aquilo que você não consegue, entrega nas mãos dEle e Ele vai te ajudar, retendo a língua, tentando ter domínio próprio. Quando a gente busca no Senhor a ter domínio próprio, nós passamos a errar menos, mesmo que você não compreenda certas situações, mesmo que você não sabe como agir, mas se você se dominar, se segurar, dominar a si mesmo e confessar ao Senhor, né? Julgar a si mesmo também, como a própria palavra fala, no que eu estou errando, onde eu posso melhorar, como eu posso ser amável às pessoas que estão à minha volta? Como eu posso mostrar mais a paz do Senhor às pessoas que estão à minha volta? Como eu tenho que me portar, portando-se com decência, como diz também lá, nós acabamos de ler em 1ª Carta aos Coríntios, no capítulo 13. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, fala sobre o fruto do Espírito, que é também o domínio próprio, é parte deste fruto, o domínio próprio. Nós precisamos buscar o domínio próprio. Se nós dominarmos a nós mesmos, nós vamos falar menos coisas erradas, não é? Coisas que não convêm, que não edificam. Nós vamos nos portar melhor, nós vamos evitar muitas coisas que o Senhor não quer para a nossa vida. Então, deixo essa mensagem com você, esses versículos aí também. Agora você sabe um pouquinho o porquê deste canal e que ele possa te edificar. Compartilhe com alguém.